Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o treinamento dos brigadistas. Dê sua máxima atenção, pois no final desse treinamento vocês vão receber uma prova com 10 perguntas. Durante o treinamento, nós vamos colocar na tela os números das perguntas que serão respondidas. Você que está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Olá pessoal, estamos então começando o treinamento e, como já dissemos na introdução, vamos responder a 10 perguntas. A primeira, qual é o conceito de fogo? Bem, o fogo ele pode ser usado de diversas formas. Pode-se usar o fogo para cozinhar, fazer bons alimentos. Pode-se fazer o fogo para soldar uma peça. Porém, o fogo descontrolado, esse causa um grande problema. Ele causa destruição. Veja nessa imagem. Aqui nós temos um rapaz, ele foi fazer uma soldagem numa janela. Ele está com maçarico. Só que ele não se deu conta de que havia material combustível próximo do local que ele iria fazer a soldagem. O que aconteceu? Um descuido da parte dele, ele colocou fogo na cortina. Então, aí nós chamamos de princípio de incêndio. Por quê? É um fogo indesejado. Ele não tinha intenção de usar o fogo dessa maneira. Se ele não controlar rapidamente esse fogo, se o fogo sair do controle, passa a ser um incêndio. Então perceba que o fogo ele pode ser o nosso amigo ou nosso inimigo. Nós precisamos conhecer esse elemento para combatê-lo de forma eficaz, de forma correta. Então, o que é o fogo? O fogo nada mais é do que uma reação química. Ali os átomos estão agindo e nessa fusão, nessa reação, há um desprendimento, tanto de luz como de calor. Esse desprendimento ele vai causar ou destruição ou benefícios à humanidade. Então, respondendo à primeira pergunta, qual é o conceito de fogo? O fogo é uma reação química que desprende luz e calor. É interessante mencionar que para que haja o fogo, nós precisamos pelo menos de 3 elementos. Veja no desenho. Temos aí oxigênio, material combustível e calor. Retirando um desses componentes, não existe mais fogo. Então nós chamamos esses componentes de triângulo do fogo. E para que o fogo se propague, nós temos a reação em cadeia, que é formada aí pelo quadrilátero do fogo. Essa reação em cadeia nós muitas vezes observamos em explosões. Por exemplo, digamos que um setor está vazando gás e acumula gás dentro daquele compartimento. A pessoa chegar com uma faísca, haverá grande explosão, porque surgiu uma reação em cadeia. Aquela reação química se propagou e o ar foi expulso daquele ambiente, ou seja, devastando tudo que está à sua volta. Vamos à segunda pergunta. Qual é o primeiro passo que o brigadista precisa observar quando vai até o local do incêndio? O brigadista, ele precisa agir prontamente para tanto salvar as pessoas como salvar a si mesmo. E tentar salvar as pessoas de qualquer jeito, ele pode causar danos à sua própria saúde, inalando fumaça e assim até vir ter lesões graves. Então é importante que o brigadista ele observe todo o local antes de fazer o atendimento às vítimas do ocorrido. A demora em combater o incêndio vai causar muitos danos. E aí responde a nossa terceira pergunta. Cite 3 exemplos de efeito danoso do fogo. Então, o fogo, quando não controlado, quando é um incêndio, ele vai ter perdas humanas. Quando não tiver perdas humanas, teremos perda da saúde. A pessoa pode ser afetada pela fumaça e perdas materiais. Quando o incêndio se propaga, perde-se muito com a expansão do fogo, destruindo bens móveis e itens do local que está sendo incendiado. Vamos então à quarta pergunta. Qual é o extintor que não tem manômetro? O extintor CO2, mais conhecido com essa sigla.
que é dióxido de carbono. Esse extintor, você perceber, ele tem a mesma classificação, é para combater princípios da classe B, classe C, ou seja, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Perceba que nesse extintor ele não tem um manômetro. Devido à sua pressão muito alta, o manômetro não consegue indicar corretamente como é que ele está pressurizado. Ele é mais usado em equipamentos energizados, como painéis eletrônicos, painéis mais caros. Por quê? Se você deixar um extintor de pó químico seco próximo desse painel e caso haja um princípio de incêndio, a pessoa vai utilizar esse pó químico. Porém, o pó ele pode danificar componentes que são muito caros. Então, geralmente nós recomendamos o gás carbônico, porque é um gás que congela e em poucos minutos o gás já não existe mais, pois ele faz o abafamento e não danifica os equipamentos eletrônicos. O extintor de CO2, no final da mangueira, ele tem uma peça, vocês vão ver aqui na foto, que auxilia na propagação do dióxido de carbono e assegura uma pulverização eficaz. Os extintores que nós apresentamos, somente o CO2 ele vai ter o difusor. Bem, temos aí o extintor classe A, é água pressurizada. Então, este extintor ele tem como finalidade apagar incêndio que acontece em papel, madeira, tecidos, fibra, plástico e outros. Por que que nós classificamos esse extintor como classe A? Porque ele é o mais eficaz para combater o fogo nesse tipo de material. Por quê? O fogo nesses materiais, ele pega na superfície do material e penetra no material. Vamos dar o exemplo de um carvão, quando está pegando fogo. Você percebe ali a labareda, né, o fogo em si. O carvão, se você jogar o pó químico, por exemplo, o pó vai ficar na superfície do carvão. Pode ser que apague as chamas que está ali no carvão. Porém, internamente o carvão vai estar ainda aquecido, ou seja, ele vai ter calor. E tendo calor, juntando com os outros dois elementos, que é o oxigênio e o próprio carvão, que é o material combustível, então o fogo ele vai retornar. Quando você retorna ao local que você havia apagado o fogo, você vai perceber que o fogo ainda continua aceso. Por quê? O pó químico, ele não foi eficaz para aquele material que é classe A. Então você pode ver que o extintor de incêndio pó químico, ele tem a classificação para apagar incêndio classe B e classe C. Não é recomendado classe A, justamente por essa finalidade. Ele não ter ação de penetrar no material e assim apagar o fogo por completo. Nós temos também o extintor de pó químico seco, que é para classe B e C. Princípios de incêndio nessas classes. Ele não é eficaz na classe A, como já dissemos, materiais como madeira, tecido, papel, pelo fato de ele não penetrar nesses materiais. O objetivo desse extintor é fazer um abafamento. É como se você tivesse um tanque de gasolina e você colocasse uma tampa, ou seja, o oxigênio não vai penetrar e naquela reação o oxigênio não vai participar. Então, tendo só o combustível, que é o tanque de gasolina, e tendo fogo, não tendo oxigênio para alimentar, não vai existir mais fogo. Nós chamamos de método de abafamento. O brigadista, ele precisa, mês a mês, fazer um controle dos extintores na unidade. Ele precisa verificar o manômetro, verificar se o extintor está pressurizado, se está naquela parte verde, precisa ver se o lacre está correto, se o lacre não está rompido, precisa ver todas as condições do extintor. E quando for instalar novos extintores, o brigadista precisa acompanhar a instalação. Por quê? Ele precisa ver dois aspectos. O extintor precisa estar num tripé, não pode ficar no chão, ou deverá ser instalado numa altura máxima de 1,60 m, a contar a partir do gatilho do extintor. Daquela base até o chão, a altura máxima 1,60 m. Porque uma pessoa de estatura baixa talvez não tenha condições de empurrar o extintor e retirá-lo do gancho.
causando assim dificuldade para que a pessoa possa combater o princípio de incêndio. Um ponto que o brigadista precisa verificar também é a plaquinha de sinalização daquele extintor. Ela deverá estar instalada acima de 1,80 m, ou seja, o extintor deve ser instalado 1,60 m para baixo, já a plaquinha 1,80 m para cima. O brigadista precisa verificar também se não tem nenhum objeto na frente do extintor, porque no dia a dia, na correria do pessoal vender mercadoria ou mudar os móveis de local, acabam colocando utensílios, objetos ou móveis na frente do extintor. Então o extintor não pode ficar obstruído. É preciso que os brigadistas limpem aquela área, pelo menos 1 m², deixar o extintor livre. Em alguns depósitos que são colocadas muitas caixas e ali de uma forma perfilada, é importante que o brigadista observe se aquele extintor está sinalizado com aquela faixa amarela e vermelha. Sétima pergunta: se o lacre do extintor for rompido por algum motivo, o que devo fazer? Uma vez que o lacre é rompido, ou você chega no local e o lacre não está no extintor, ele precisa ser enviado para a empresa que faz a recarga. Não deve ser utilizado novamente, porque nós não sabemos se houve alguma irregularidade naquele extintor, se ele está realmente funcionando. Então, se estiver nessas condições, precisa ser transportado de novo ou levado para fazer a recarga na empresa que é responsável por fazer a recarga. Respondendo à pergunta 8. Para apagar fogo em madeira, qual é o extintor apropriado? Digamos que você tem um depósito de madeira. Se você usar o extintor de pó, não vai ser eficaz. Então, o correto é usar o extintor de água, pois a água penetra no material, encharca o material e aí extingue o fogo por completo. Pergunta 9. Qual é a classe de incêndio que o material pega fogo na superfície e em profundidade? Essa é a classe A. Como já dissemos, madeira, papel, tecido. Quando começa a pegar fogo, o fogo tanto pega na superfície como ele vai se aprofundando no material. Ele pega fogo internamente. Para isso usamos o extintor classe A, que é o extintor de água, pois a água penetra no material, encharca o material e aí extingue-se o fogo. Pergunta 10. No triângulo do fogo, qual o elemento que eu elimino no método abafamento? Então, nós temos o triângulo do fogo. Temos o oxigênio, material combustível e o calor. No método abafamento é eliminado o oxigênio. Então, é importante lembrar que para eliminar o fogo, nós precisamos tirar um elemento daquele triângulo do fogo. Ou seja, podemos tirar o oxigênio, podemos tirar o calor ou tirar o material combustível. Você conseguindo um método que consiga eliminar um desses elementos, não vai existir mais fogo. Muito obrigado, pessoal, por sua atenção. Espero que você faça uma boa prova. Até o próximo vídeo.